Direito do Consumidor, saudações de terça-feira, hoje dia 2 de junho de 2020, nós vamos terminar, boa noite, nós vamos terminar a aula, que a gente começou a aula a semana passada, mas para que eu tenha certeza de que você está acompanhando mesmo aqui o nosso raciocínio, o nosso conteúdo, eu vou reiniciar essa aula partindo ali do começo, que era a conversa sobre responsabilidade de vício de produto ou serviço, artigos 18 e 19 nós já trabalhamos, então eu vou fazer uma recapitulação rápida para você poder relembrar, poder estar lembrando aqui como é que a gente conversou. Combinado? Então, como tem um slide aí do meu lado, a responsabilidade do vício do produto. Isso aqui, conforme nós já conversamos na aula passada, nessa parte aqui do código, eu gostaria muito que vocês anotassem no seu caderno, isso aqui faz referência ao prejuízo de ordem financeira, de ordem monetária do consumidor. Então, neste momento aqui do Código de Defesa do Consumidor, o legislador se preocupou com o prejuízo financeiro do consumidor. Qual é o artigo, professor, que trata do vício do produto? É o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, caput. E ali a gente já projetou a aula passada, eu só vou ler ali a primeira e a segunda linha para você poder lembrar aqui comigo, ó. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, lembrem-se daquela nossa conversa, produto durável, a gente analisa de acordo com a sua natureza, então ele foi projetado para durar uma certa quantidade de tempo, e produto não durável é aquele que, de acordo com a sua natureza, ele dura um tempo muito menor. Um exemplo bom aqui para a gente diferenciar um do outro são aqueles produtos de consumo, né? Um suco, um refrigerante, então quando você abre, ele é para consumo imediato. Isso aqui serve para fazer a diferenciação aqui de produtos duráveis de produtos não duráveis. E aí eu grifei em preto aquela palavrinha escrito, respondem solidariamente. E aqui para vocês que não são do curso de Direito, esse respondem solidariamente, eu tenho que estar batendo e estar lembrando aqui para você. Respondem solidariamente quer dizer que todos, né, nós não vamos excluir aqui nesse caso nem o comerciante, todos eles poderão ser acionados, poderão ser responsabilizados por problemas aqui, por disparidade dos produtos. Anotado isso aqui, coloca a imagem aí, né? Todo mundo tem celular, dó no coração, aí uma imagem do celular quebrado, né? Quem já passou por isso sabe. Então, e aqui eu faço o lembrete, ó. Aqui eu devia até colocar um enunciado assim, lembrete, meus caros alunos. Lá no artigo 12, o legislador, ele ressalvava o comerciante. Lembra que vinha no artigo 13. Agora, no artigo 18, não tem essa ressalva. Todo mundo vai responder de forma solidária. Todo mundo vai aqui vir a responder se o consumidor assim quiser. Me dê um exemplo, professor, de vícios de produto. O televisor que não liga, né? Então, um produto. Então, quando você comprou ele deveria ligar, deveria reprojetar aqui, né? Retransmitir aqui os programas de televisão, mas não se sabe o problema, não se sabe qual é o vício, ele não liga. E por ele não ligar, é um produto viciado. Isso aqui é tranquilo, isso aqui a gente já conversou, por isso que eu estou indo com uma certa velocidade. Podemos exigir a troca desse produto de forma imediata? Não podemos. Estão lembrados da nossa conversa? Por que nós não podemos? Relembra aquela charge? Olha, eu gosto bastante de charge, hein? Posso pôr lá na prova para vocês explicarem para mim? Posso, né? Então, se eu colocar uma chargezinha como essa, produto sem direito à troca, o que você vai colocar essa charge e dizer assim, escreva ou discorra sobre qual é a passagem legal de lei que o Código de Defesa do Consumidor prevê ou prescreve de acordo com essa charge. Então, seria a questão do vício do produto, a questão da troca, a questão ali da assistência técnica. Estão lembrados? Aqui é uma outra charge, olha, infelizmente não trocamos mercadorias com defeito, o menininho vai lá, vou postar no Facebook. A gente troca assim. Então, bem legal isso, mas só te lembrando que quando um produto aparece com um vício, infelizmente, nós não podemos, de cara, exigir a troca dele, porque cabe assistência técnica no prazo de 30 dias para o fornecedor te devolver este produto. Até aqui tranquilo. Qual o prazo para resolver vícios? Aqui, nós vamos pensar em duas coisas. Então, deixa eu até voltar um pouquinho. Qual o prazo para resolver vício? O prazo é de
30 dias. Então, seus produtos podem ficar na assistência técnica por, no máximo, 30 dias. Professor, você está colocando outros 2 prazos ali. Então, eu já vou até antecipar um pouquinho, mas vocês anotem aí. Ali são prazos de reclamação, e que nós chamamos isso, né, o legislador chama isso no Código de Defesa do Consumidor, de garantia legal. Então, produtos duráveis. Um Código de Defesa do Consumidor. Produto durável ou produto não durável? Bom, de acordo com a sua natureza, não é na primeira vez que eu vou abrir ele que ele vai acabar. Então, é um produto durável. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho 90 dias a partir do momento que eu tomei conhecimento do vício para informar o fornecedor. Professor, por que o código colocou um prazo? Gente, o código colocou um prazo para que o fornecedor não fique ad eternum, quer dizer, não fique eternamente vinculado a seus produtos, concorda? Essa garantia legal não tem nada a ver com aquela garantia que nós estamos acostumados a ouvir. Olha, o fornecedor te dá a garantia de 1 ano. A garantia que a gente escuta o fornecedor falar, você pode até anotar aí, a gente chama de garantia contratual. Mas eu não assinei nada, mas ele faz um contrato verbal. Se você olhar lá na página da internet dele, ou olhar lá no manual que vai estar dentro da caixa do produto que você comprar, ele vai ter um termo de garantia dizendo que determinado produto ele garante por até 1 ano. Professor, e se ele não garantir nada? Olha, estou vendo, ele fabrica aqui geladeira e ele não garante nada. A lei te garante aqui, ó, 90 dias. Se alguém já comprou carro em garagem, você já deve ter ouvido o dono da garagem falar assim, não, a gente dá a garantia da lei de 90 dias. 90 dias ele não tem o que discutir, porque é o Código de Defesa do Consumidor que obriga fornecedores a dar essa garantia de 90 dias. Bens não duráveis, aqueles que, de acordo com a sua natureza, devem, né, ou acabam no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro uso. 30 dias para você informar o fornecedor que existe vício nesses produtos. Deu para dar uma relembrada até aqui? Já já eu volto a falar mais um pouco, eu sei que isso aqui talvez é um pouquinho de informações aqui para vocês, né? Mas calme que eu retomo, né, até o final da aula mais uma vez essa questão da garantia. Aqui eu printo aqui a tela do CNJ, né? Eu sigo o CNJ no Instagram, então gosto bastante ali das atualizações que eles fazem. Estou replicando aqui para vocês que essa questão aqui dos 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Isso aqui a gente vai retomar, você, né, certamente tem no seu caderno. Me lembro que a gente conversou aqui também sobre a questão de anotar o protocolo, estão lembrados? Eu, né, até confessei para vocês, disse que no passado eu também não anotava os protocolos, mas hoje eu anoto todos os protocolos e eles servem para embasamento, para comprovar que o consumidor fez uma notificação, que o consumidor reclamou aqui de um produto, de um serviço para o fornecedor. Passem a anotar esses protocolos, não adianta inventar, hoje os fornecedores, né, da mesma maneira que nós temos os direitos do consumidor, o fornecedor também está se especializando nas suas defesas, nos seus protocolos, nos seus canais de atendimento ao consumidor. Então, eu, professor Juliano, recomendo você, meu aluno, que anote o protocolo das reclamações se você fizer. Se possível, vou dar uma dica aqui para a sua vida. A maioria hoje desses smartphones tem como você baixar um programa que grava as ligações. Se possível, faça a gravação dessa sua reclamação aí no SAC, no 0800, não importa onde, sabe por quê? Numa discussão judicial, você consegue fazer a prova daquilo que lhe foi prometido, daquilo que foi conversado entre você e o fornecedor. Façam isso, que é para o seu próprio bem. Isso aqui a gente já conversou, por isso que eu estou indo tão rápido. O consumidor é obrigado a passar pela assistência técnica? Pergunta da prova multi, hein? É obrigado. E ali, ó, se você tiver com o Código de Defesa do Consumidor em mãos, não tem nem como errar. Ó, parágrafo 1º. Em não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, o que o consumidor pode pedir? Então, você não precisa decorar nada para minha prova, você não precisa nem esquentar a cabeça. Você tem que assistir a aula aqui comigo, entender qual é esse raciocínio legal entendeu?
olhar aí o código, olhar as suas anotações na nossa avaliação, que você certamente vai se dar bem. Eu estou projetando aí, ó, os parágrafos do artigo 1º. Ó. O que o consumidor pode pedir depois? A substituição do produto por outro de mesma espécie ou de imperfeitas condições de uso. Posso exigir um produto melhor, de repente? Posso, desde que você pague a diferença. Posso exigir um menor? Posso, desde que seja devolvido o valor. Se eu escolher um produto menor. Então, isso aqui é tranquilo, você não vai errar. Inciso 2. Dependendo da sua escolha como consumidor, eu posso não querer produto, não quero mais fazer negócio com esse fornecedor e quero a rescisão contratual e a imediata restituição da quantia paga, monetariamente atualizado, sem prejuízo de eventual perdas e danos, ou seja, meu direito de discutir na justiça, dano moral, lucros cessantes e outras coisas. Eu, quando vou entrar com uma ação, eu sempre converso com o meu cliente, evidentemente, e oriento ele a gente pautar aqui a rescisão no inciso 2, que dá direito à restituição do valor pago corrigido monetariamente, sem prejuízo do dano moral ou até mesmo lucros cessantes. Isso aqui a gente já conversou, só estou relembrando para você, né, fazendo já uma revisão. Inciso 3, determinados produtos, como eu dei aquele exemplo lá da cama box que eu comprei, se for possível, se você como consumidor quiser fazer o abatimento proporcional ao vício do produto, também existe esta possibilidade, mas é você que vai tomar essa decisão. Então, isso aqui a gente já conversou. Vício de quantidade, eu penso que a gente já está caminhando para o artigo 19 e eu estou há 12 minutos de aula aqui com vocês, fazendo revisão. Hoje a gente vai longe, né? Na verdade, nós vamos terminar essa aula, não vamos tão longe assim. Artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor. Os fornecedores respondem, olha, novamente, responde de forma solidária. Então, eu poderia perguntar lá para você na nossa avaliação, é verdade que o Código de Defesa do Consumidor traz a solidariedade tanto nos vícios dos produtos quanto no vício de quantidade? Artigo 18, artigo 19? Verdade, olha, está escrito no caput. Você não pode errar isso aí na nossa prova, até porque você vai ter direito a consultar aí a legislação. Se você errar, eu vou te chamar aqui para colocar aqui, para que você explique para nós por que errou. Combinado? Olha, o que é combinado está gravado e não é caro, hein? Então, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que respeitadas as suas variações. Não entendi, Juliano. Esse aqui é aquele exemplo, estou relembrando aquele exemplo do frango, né? Do frango congelado. Quando você compra o frango congelado, você está pagando também pelo gelo. Nossa, então eu estou sendo lesado pelo frigorífico, pelo supermercado. Não necessariamente. Existe um percentual que o PROCON tem fiscalizado e que é permitido aqui você comprar aqui esse gelinho aqui no produto. Olha, boa pergunta, Jean, parabéns. Qual a diferença de responder solidariamente e responder subsidiariamente? Então, vamos lá. A responsabilidade solidária, eu trago todo mundo aqui que eu quiser. Então, eu posso chamar o fabricante, posso chamar o comerciante, e eles não podem se esquivar de responder, eles são solidários, eles estão se solidarizando na solução da questão. Ah, mas por quê? Porque a lei determina isso. O que é responsabilidade subsidiária? O que é subsidiariar uma coisa? Então, a responsabilidade subsidiária é aquela que vem depois. Como assim depois? Se a responsabilidade, por exemplo, lá no caso do comerciante, fosse subsidiária, então, o que aconteceria? Primeiro, a gente ia chamar o fabricante e, esgotados os meios aqui contra o fabricante, de forma subsidiária, nós buscaríamos a responsabilidade do comerciante. Podem ver que no CDC, ele fala em solidariedade. Por que disso? Porque nós queremos proteger você, consumidor. Ah, mas e o fornecedor? O fornecedor é a parte mais forte da relação jurídica. Ele tem condições de discutir aí contra o resto do pessoal da cadeia. Entendem a minha explicação? Então, é diferente responsabilidade solidária de responsabilidade subsidiária. A solidária é maior, porque eu chamo todo mundo e não quero nem saber. A subsidiária, eu teria que esgotar um determinado
limite, né? Aqui ia depender, porque você está me perguntando de forma genérica, eu também estou te respondendo de forma genérica. Mas, salvo engano, aqui no Código de Defesa do Consumidor, quase que a maioria aqui das responsabilidades, elas serão sempre solidárias. Por quê? Porque nós queremos proteger o consumidor. Mas, na análise ali de determinado artigo, que não está me ocorrendo agora uma subsidiariedade, mas analisando o artigo, se estiver escrito responsabilidade subsidiária, nós não vamos discutir com relação à lei. Mas acho que a maioria quase que absoluta aqui do Código de Defesa do Consumidor é solidariedade, é responsabilidade solidária. Respondi a sua pergunta, Jean? Ou quer que eu exemplifique melhor? Se não ficou claro, me fale que a gente conversa novamente. A gente precisa deixar vocês tranquilos aqui e sem dúvidas com relação àquilo que a gente está conversando, né? Então, seguindo aqui, olha, nessa questão do vício de quantidade, ele coloca, inclusive, a questão de ausência de informação no rótulo. Então, olha que interessante, se o fabricante não especificou, não te contou certinho detalhes aqui da quantidade do produto com relação ao rótulo, a gente pode aplicar o artigo 19. Querem ver uma coisa? Eu gosto bastante dessa questão aqui do Ruffles, né, da palavra inglesa, mas é para te lembrar que ali, ó, tem bastante espaço que não é preenchido com um produto, isso aí não há problema nenhum, porque eles especificam na embalagem de que qual é aquilo que a gente chama de peso líquido, né? Então, isso aí é tranquilo. Expliquei aquela questão do café, fiz um paralelo com a questão dos chocolates, que hoje diminuiu o tamanho das barras e não diminuiu proporcionalmente o preço. Então, isso quer dizer o quê? Que houve uma elevação, né? Houve um aumento no preço. Então, anotem aqui esse gancho aqui do raciocínio, hein? Se eu colocar lá uma barrinha não, né? Que delícia. Uma barra de chocolate, te mostrando, né? Uma barra do tamanho normal antes, uma barra agora menor, né? E perguntar, olha, o que está acontecendo em sendo mantido o mesmo preço? O que está acontecendo? Nós estamos tendo um aumento aqui no valor do produto. O raciocínio é simplório, mas eu preciso que você faça essa explicação para mim, né? Olha, professor, em sendo mantido o mesmo preço e diminuindo a quantidade do produto, de acordo com o artigo 19, né? Aqui, se não fosse explicado para o consumidor, a gente poderia estar diante de um vício de quantidade, mas, ainda que seja explicado ao consumidor, nós estamos diante do quê? De um aumento de preço. Faça essa anotaçãozinha aí, que vai dar melhor aqui a nossa prova. Já conversamos, por isso que eu estou indo tão rápido, tá? Que eu quero chegar no artigo 20 para que a gente siga a nossa aula aqui de forma regular. O que o consumidor pode exigir nos vícios de quantidade? Primeiro, abatimento proporcional ao preço. Fui na feira, comprei 1 quilo de feijão, chegou em casa, pesei aqui na minha balancinha aqui que eu tenho na minha cozinha, só veio 800 gramas. Poxa, então esse é um caso que o fornecedor consegue complementar, concorda? Eu não vou ficar no prejuízo, né? Eu volto lá, seu fulano, tá faltando aqui 200 gramas no feijão. Então, daria para ser feito aqui, ou aliás, eu estou dizendo fazer a complementação, já estou indo comendo direto, indo para o artigo 2º, para o inciso 2. O inciso 1 seria o abatimento proporcional ao preço. Ô, seu fulano, vamos fazer uma continha? Se só tem 800 gramas, eu quero pagar por 800 gramas. Aqui não tem problema, é facinho. Ou você resolve com a diminuição do preço, ou você resolve com a complementação do produto, sempre que for possível. Você já passou pela sua cabeça em complementar, por exemplo, uma caixa de leite? Não dá, né? Eu não vou querer, você também não vai querer. Então, se o produto não admite a complementação, o fornecedor não vai poder fazer isso, tá certo? Então, até aqui tranquilo. 3, substituição do produto. No caso aqui da caixa de leite, não dá para eu abrir e colocar 200 ml, mas você pode me dar uma caixa nova. Combinado? Vou trocar o produto. Sem problema algum. 5, restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ou seja, não quero mais negócio com você, fornecedor. Comprei aqui o produto veio faltando, não quero mais fazer negócio, estou chateado, vou até aqui procurar aqui os meus direitos quanto a dano moral. Então, isso aqui é importante vocês anotarem que são os parágrafos, os incisos do artigo 19, vício de quantidade.
Já falamos disso na aula passada, inclusive comentei que eu fiz aqui esse quadro comparativo. Não vou lê-lo inteiro novamente, porque já fiz isso aqui na aula passada, mas hoje a gente só está retomando para que a gente possa avançar. E agora, bem-vindos, chegamos finalmente na aula do dia 2. Até agora eu gastei 21 minutos relembrando e revisando para que a gente possa avançar aqui na nossa conversa. Vício de qualidade do serviço. Então, agora nós vamos falar da prestação de serviço. E aí, olha o slidezão amarelo aí para dar uma chacoalhada na sua terça-feira. Aí eu estou projetando o caput do artigo 20. E como eu disse para vocês, eu gosto mais de dar aula com o Código de Defesa do Consumidor em mãos, me sinto mais confortável. Então, até sugiro que você faça a leitura aqui dos artigos, né? Você pode abrir aí no Google, procura pelo Senado, isso aí é bem tranquilo. Olha lá, caput do artigo 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles que, decorrentes da disparidade, com as indicações constantes na oferta ou na mensagem publicitária, vejam que ele está equiparando oferta à mensagem publicitária. Professor, eu preciso fazer alguma diferenciação? Neste momento aqui do código, não. Qualquer forma que você recebeu aqui a informação, seja pelo Facebook, Instagram, seja dizendo, olha, isso aqui é uma oferta, isso aqui é uma publicidade, nós vamos considerar tudo aqui questão do CDC. Podendo o consumidor exigir a sua escolha de forma alternativa. Então, olha só, o artigo 20, eu gostaria que você notasse no seu caderno. O artigo 20 trata sobre os vícios da prestação de serviço. Então, a minha aula aqui com relação a você, também, minha aula não, você está comprando um produto aí, de repente, que seria o seu curso. Mas se você fosse analisar aqui, se eu estivesse vendendo, né, a prestação de serviço diretamente aqui para vocês, esse aqui é um caso de prestação de serviço. Então, toda vez que a prestação de serviço, houver uma disparidade. Como assim uma disparidade? O Juliano falou que é da aula de direito do consumidor. Aí o bonitão sentou lá na frente da webcam e ficou contando da viagem que ele fez não sei para onde. Opa, pera lá, eu parei o que eu tinha para fazer para ouvir ele falar de direito do consumidor. Agora ele vem me falar da viagem dele, gastou 40 minutos falando da viagem, eu não quero saber da vida pessoal dele. Estão vendo? Então, seria um vício na prestação de serviço. E agora, os incisos do artigo 20, deixa eu até ver se eu projetei aqui para vocês, não, calma, já chegou lá. Tá vendo? Eu quero usar o código e meus slides eu estou ainda detalhando para vocês. Então, o caput do artigo 20, ele trata sobre esse vício na prestação de serviço, e eu trago alguns exemplos aqui para vocês. Então, antes de ir para os incisos, né, deixa eu seguir os meus slides, que parece que você está ansioso, hein, Juliano? Está andando mais do que... Não é, eu tive que revisar aqueles artigos 18 e 19, isso me deixou acelerado, mas agora a gente vai devemos ir no ritmo normal. Então, exemplo de prestação de serviço viciado, eu coloco aí para vocês. Consumidor compra pacote turístico dizendo que o hotel é de frente para o mar. Olha que imagem mais linda, né? Quem não tem vontade de fazer uma viagem, né? Não agora com o Covid-19, mas uma viagem lá para o Nordeste, né? Vai lá na CVC ou no Decolar, compra uma viagem, um hotel de frente para o mar. Eu não sei vocês, eu não posso viajar muitas vezes por ano, mas todas as vezes que eu posso, que eu consigo me organizar, que eu consigo aqui, quando eu digo me organizar em todos os sentidos, financeiramente, no meu tempo, aí no meu escritório, na faculdade, eu viajo. Mas esse ano vai ser sem viajar, né? O ano passado eu viajei bastante. E todas as vezes que a gente vai comprar uma viagem, o que você faz? Você entra no site, né? Então, eu sempre tomo o cuidado de entrar no Google Maps, eu verifico ali se o hotel tem uma frente privilegiada ou não. E olha, uma coisa é certa, olha que eu já viajei algumas vezes, né? Quando você compra pacotes turísticos, por exemplo, do Decolar, que é mais em conta, evidentemente, você vai ficar, às vezes, num quarto que a frente não é para o mar. Mas no nosso exemplo aqui, eu estou pegando que você foi ali na agência de turismo e a pessoa mostrou essa imagem para você. Olha, uma praia
azulzinha, verdinha, não sei, com os coqueiros aí, com uma baita piscina aquecida, hein? Que delícia! Eu fui em 2017 para 2018, se eu não estou ficando maluco, eu fui para um resort em Salvador para passar o Natal. Tinha essa cara, gente, que delícia, né? Entendeu? Agora, imaginem vocês terem contratado essa prestação de serviço e chegando lá, terem se deparado com o quarto era de frente para a Rua do Fundo. Já pensaram nisso? Poxa vida, Juliane, eu vou ficar muito chateado. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, né? Não estou dizendo porque eu sou sortudo, porque normalmente, como eu, né, hoje eu compro tudo pelo Decolar, então você sabe que o preço é mais barato, que dificilmente, a menos que você faça a escolha, tá? Em 2019 para 2020, não, 2018 para 2019 eu passei em Recife. E daí eu comprei um hotel que era executivo, mas era um hotel 40 e pouco, 36, 38 andares, e eu tinha a opção de comprar quartos de frente para o mar. Eu comprei, paguei mais caro e realmente fiquei de frente para o mar. Mas veja, então eu estou contratando uma prestação de serviço que não pode ser de outra forma. E agora a gente chega finalmente nos incisos do artigo 20. Então, o que você, como consumidor, quando se deparar com um problema como aquele, comprei um hotel que era de frente para o mar, cheguei lá, minha suíte era de frente para a Rua do Fundo, nossa, de frente aqui para o container de lixo, já pensou? Então, o que você poderá fazer como consumidores? Inciso 1, se for possível, né, a reexecução dos serviços sem custo adicional e quando é cabível. Evidentemente que num caso desse de viagem, né, eu acho difícil você voltar para cá, né, porque nós estamos falando de Nordeste, para depois você retornar para lá para ter a reexecução do serviço. Acho que nesse caso seriam para aqueles serviços, né, aquela prestação de serviço, como aqui minha aula. Olha, o Juliano ficou contando a viagem dele, não deu aula, então eu quero a reexecução do serviço. Acho que fica mais fácil, né? Agora, num caso desse de viagem, acredito que a reexecução não vai ser a melhor alternativa, tá? Mesmo que você queira, mas vai ter custos, né, de passagem aérea e outras coisas, porque o vício está na prestação de serviço do hotel, ou aqui da sua agência, né? Lembram? Todos respondem de forma solidária. Aqui eles também colocam a solidariedade? Aqui ele não fala, ó. Por quê? Porque na prestação de serviço é somente aquele que te prestou um serviço de forma direta. Aí você vai dizer, mas eu posso entrar contra o hotel e contra a agência? Nesse caso, sim, porque ambos são prestadores de serviço, concorda? A agência te vendeu e o hotel te pôs uma fria. Então, como consumidor, até caberia aqui como os dois. Inciso 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, olha lá. No caso da viagem, talvez você não vai poder ficar lá 15 dias em Salvador, voltar aqui e falar, eu quero de volta o meu dinheiro porque você me vendeu uma coisa e chegou lá era outra. Entende? A má-fé não cabe aqui, gente, nem em favor do consumidor. Então, vamos pensar na restituição imediata. Você contratou aqui meu pacote para assistir minha aula hoje. E eu dei uma aula que eu não dei aula, fiquei falando da minha viagem. Então, falha na prestação de serviço. Eu não quero saber mais da reexecução, eu quero os meus dinheiros de volta, você não deu aula. Estão vendo como é que é fácil? 3, o abatimento proporcional ao preço. Olha, eu fui para o hotel era naquela localização, mas eu não fiquei de frente para o mar. Então, eu quero um desconto, eu quero pagar menos por essa prestação de serviço, porque não foi a prestação de serviço que eu comprei. Certo até aqui? Em complemento. Então, olha lá o que eu estou colocando em complemento para vocês. Parágrafo 1º. Então, parece que o slide ali está muito longo, mas não é. Ali é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Eu vou fazer a leitura do código. Então, anotem aí no seu caderno que isso aqui eu vou estar falando, né? E você vai ter que dar uma olhadinha aí no seu CDC, ou depois abrir aí na hora da prova, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 20. Olha lá o que eles estão falando. Parágrafo 1º, vamos ver o que é? A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor.
Deixa eu ver se eu coloquei a coisa. Não, não coloquei, mas eu te falo. Imagine vocês, mulheres, né, que vão aí num salão de cabeleireiro para fazer uma tintura no cabelo, né? Então, é uma prestação de serviço. E o profissional mancha o seu cabelo. Será que você vai querer refazer o serviço com ele? Acho difícil, hein? Então, neste caso, o que, que você pode invocar? Você pode invocar o parágrafo primeiro. Olha, eu não quero que você refaça o meu serviço. Por quê? Porque eu perdi a confiança na sua prestação de serviço. Eu quero que o serviço seja reexecutado por um outro profissional. Mas quem vai pagar a conta é você que executou a primeira vez. Isso é possível? Isso é garantia da lei, gente. Parágrafo 1º do artigo 20. Então, anotem aí no seu cadernão que isso vai ser muito importante para a nossa prova no dia 23, conforme a Caroline aí nos lembrou. Existe a possibilidade legal da reexecução do serviço ser confiada a terceiro capacitado, e quem vai ter que pagar isso é o fornecedor. Agora, cuidado, não misture essa colocação que o código traz aqui, essa garantia legal, com você querer ter ido, por exemplo, num salão de vila, né? Fui lá cortar o meu cabelo no salão de vila, que custa, sei lá, vintão o corte, e ficou mal cortado, e agora eu quero vir aqui no salão aqui do Maringá Park, ali no Lord Leite, né? Que custa R$ 100 o corte. Daí, né? Lembrando que o princípio é do não enriquecimento sem causa. Então, se você pagou um corte de 20, vai ter que ser um profissional do mesmo patamar. Anotado isso, nós vamos para o parágrafo 2º. Olha lá o que fala o parágrafo 2º. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Então, vamos dissecar e conversar aqui um pouquinho sobre isso. Então, eu vou lá, por exemplo, eu vou no barbeiro toda semana fazer a barba. Eu gosto de fazer a barba lá, porque ele coloca toalhas quentes, tal, corta certinho, e eu, né, não tenho essas manhas de fazer sozinho. Então, olha o que está dizendo isso aqui. Digamos que eu vá lá e ele resolve baixar a minha barba aqui, né? Do meu ponto de vista, faz um erro, né? Porque eu estou deixando a minha barba crescer, e eu falo para ele, ó, eu quero a reexecução do serviço, ó, não ficou bom, né? Tá tudo falhado aqui, como é que vai ser? E ele fala, não, o serviço é isso mesmo, né? Você que está reclamando demais, ó, tá bem feitinha a sua barba. Então, vejam que o parágrafo 2º, ele está falando que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam. Então, quando você vai num barbeiro, você espera que a sua barba volte o quê? Aparadinha, que você volte arrumadinho, que você volte, como diz minha avó, volte bonitinho. Ah, mas se eu não sou bonito, como é que eu vou ficar bonitinho? Tá bom, entendeu? O bonitinho é um feinho enfeitado, né? Então, eu voltei bonitinho lá do barbeiro, porque ele arrumou a minha barba lá. Então, veja, o parágrafo 2º, ele me resguarda, ele me assegura esse direito de, pera lá, não é porque o cara tá falando que a minha barba tá bonita, que minha barba tá bem feita, que necessariamente esteja. Pode ser que ele esteja me enrolando. Essa semana eu não fui ainda, hein? A última vez que eu fui acho que foi quinta-feira, então semana está na hora de ir de novo, mas ele não me enrola. Mas eu já fui numa outra barbearia, que eu não era cliente, inclusive uma bem famosa, e que eu não gostei do serviço. O cara ficou dobrando a minha orelha lá, meu Deus, saí de lá impaciente, né? Fiquei com medo, imagina, quebrar a orelha. Jesus, né? Não deu. Então, essa aqui é a garantia, que a forma que o código veio te resguardar como consumidor, de que o serviço possa ser reexecutado, ou que o serviço seja considerado viciado. Até aqui tranquilo? Estão tão quietos? Eu acho que me deixaram aqui por um jantar. Será que é isso? Olha, eles nem me respondem. Sim! Olha, eu vou fazer um print, hein, William? Cuidado. A Mariana também. Sim, não, olha. Eles nem se entendem, não sabem se foram um jantar ou se ficaram aqui. Olha que, né, depois a gente vai ver isso lá no sistema Moodle, como é que funciona essa questão que o aluno desaparece, né? Ó, deixa eu ver uma coisinha, que eu estou indo para o artigo 23 ali no slide, mas espera lá que eu ainda tenho uma coisinha para falar aqui do 21 e do 22. Deixa eu ver. Assim, ó, no artigo 21, depois vocês vão poder olhar aí com mais
mais tranquilidade, mas eu nem projetei eles para vocês, mas eu só vou dizer, você vai gravar porque é muito fácil. Quando a gente está pensando em assistência técnica, né, então mandou o produto, deixa eu pegar meu celular aqui, ó, mandei meu celular para assistência. O que o código assegura ao consumidor? Ele assegura que o fornecedor colocará peças de excelente qualidade, peça nova. Ele não pode pegar meu produto novo e colocar peças usadas. Então, é isso aqui que o código assegura. Professor, mas eu já vi situações em que o fornecedor propõe para o consumidor a possibilidade de substituir por peças usadas. Bom, eu estou contando para vocês a regra. A exceção, ela pode acontecer, mas o consumidor tem que concordar. Às vezes eu posso ter um produto que já saiu de linha, eu posso ter um produto que, como eu posso dizer, que eu não queira trocar ele de forma alguma, eu gosto muito dele, e talvez não tenha mais peça nova. Mas a regra é que o fornecedor tem que manter peças novas. Aí eu vou te perguntar, até quando? Boa pergunta, né? Ad eterno? A vida inteira. Comprei meu celularzinho ali, o iPhone, lembra do 3? É velho, hein? Comprei o iPhone 3, quer dizer que a Apple tem que ter, a maçãzinha tem que ter peça até hoje para repor? Não, né, gente? Então, o código assegura que tem que ter peças de reposição durante a fabricação ou durante a vida útil do produto. Então, vamos pegar aí uma geladeira. Então, enquanto o fornecedor estiver fabricando e vendendo, ele tem que manter peças de reposição. Cessou a fabricação, não fabrico mais esse modelo de geladeira. Durante quanto tempo tem que existir peças de reposição? Durante a vida útil do produto. Juliana, eu não sei qual é a vida útil. Pesquisem no tribunal, na turma recursal do Paraná, que vocês vão ver. Então, uma geladeira, hoje, estima-se que a vida útil dela seja entre 5, 7, 8 anos. No passado, era 20 anos. Eu já contei a história para vocês. Quando eu vim morar em Maringá fazer o segundo grau, minha mãe me deu a geladeira dela quase do casamento. Era vermelhinha, tinha mais de 20 anos, veja. Funcionou, deu certo, eu estudei com ela. Entendeu? Depois eu me desfiz, mas deu certo. A geladeira ficou com mais de 20 anos. O 22 fala sobre a questão da possibilidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor em órgãos públicos. Então, isso aqui a gente não vai entrar a fundo, porque não é o nosso interesse aqui no curso de administração, mas somente comentando o artigo 22, é que existe, sim, a possibilidade, desde que essa prestação de serviço pelo ente público seja cobrado por tarifa. Como assim? Tarifa de água e esgoto, tarifa de energia elétrica, tudo que é tarifa é prestação de serviço. Então, eu aplico o CDC. O que eu não posso aplicar o CDC quando for serviço público? Quando for taxa de coleta de lixo. Eu não consigo aplicar o CDC porque a cidade inteira, todo mundo que é proprietário de imóvel paga isso no IPTU. Então, é cobrado um valor igual a isso todo mundo, independente se no seu imóvel tem lixo ou não. Então, assim, acho que eu até falei isso. Aqui na entrada do meu prédio tem um container de lixo. Toda vez que eu chegava aí da faculdade, o lixeiro tinha acabado de passar, tinha aquele líquido chamado de chorume, né? Ali no chão, eu passava com o pneu do carro e entrava lá na garagem do prédio. Posso acionar a prefeitura dizendo que é uma falha na prestação de serviço? Não posso. Por quê? Porque, infelizmente, a coleta de lixo é cobrada por meio de taxa. Se é taxa, não é prestação de serviço, não aplica o direito do consumidor. Isso aqui é tranquilo. Artigo, né, 8 horas e 9 minutos. Não posso tomar muito mais do que 60 minutos do seu tempo, né? Artigo 23. Esse artigo é bem importante. Olha o que ele está falando. A ignorância do fornecedor sobre vícios de qualidade por inadequação de produtos e serviços. Então, veja que ele trata do artigo 18, do artigo 19 e do artigo 20, não exime a sua responsabilidade. Então, qualquer um dos fornecedores, nesses casos aqui, não adianta falar assim, mas eu não sabia, né? Então, como eu não sabia, eu não vou ter que indenizar. Então, de acordo com o artigo 23, a ignorância, né, a ausência de conhecimento por parte aqui do fornecedor
não exime ele do dever de reparar. Então, se a minha aula está sendo muito ruim, e vocês vão lá acionar a UniFCB, o Barbieri, sei lá, eles não adiantam falar, mas a gente não sabia que a aula do professor Juliano era ruim. A ignorância não exime o dever do fornecedor. Anotem isso, artigo 23, vocês vão precisar disso na nossa prova. Artigo, deixa eu ver se eu falo, né? Eu já vou, hoje eu tô rápido aí, tá igual o self-service. Artigo 24. Olha, esse aqui eu quero tratar com vocês, ainda tenho, 19 minutos, eu consigo conversar com tranquilidade sobre aquilo que é importante. Artigo 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada. Quando você não... Vedada quer dizer proibida. Proibida a exoneração contratual do fornecedor. Deixa eu ver se eu coloco alguma coisa. Eu coloco. Vou seguir aqui, mas eu já vou trabalhando aqui o conceito com vocês. Então, deixa eu voltar no artigo 24 um pouquinho, que eu gosto de conversar com ele in front of, na minha frente, né? Nossa, de inglês tu não sabe nada, Juliana, verdade. Garantia legal. O que é garantia legal, gente? Vocês estão lembrados no começo da aula, quando eu falei dos 30 dias para reclamação e dos 90 dias para reclamação? Pasmem, vocês acreditam que aquele prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis são considerados garantia legal? É isso, gente. Então, leia-se assim, ó, a garantia legal. Então, o prazo de reclamação de 30 dias para produtos não duráveis, ou o prazo de garantia de 90 dias para produtos duráveis. Ó, do produto ou do serviço, independe de termo expresso, que quer dizer, não precisa estar escrito em lugar nenhum. Repete, Juliano. Repito. A garantia legal não precisa estar escrito em lugar algum. Repete. O prazo de 30 ou de 90 dias, aquele prazo de reclamação de produtos duráveis ou produtos não duráveis, é chamado, é equiparado assim na nossa legislação consumerista como prazos de garantia legal. Olha que interessante, não depende de termo expresso, e olha que mais legal ainda, sendo proibida ou proibido a exoneração contratual do fornecedor. Não entendi ainda, Juliano. Vou te explicar certinho. Esse print não está das melhores resoluções, né? Isso aqui foi um print que eu fiz lá do CNJ, então ele fala de garantia legal, garantia contratual e garantia estendida. Vamos explicar? Vamos. O que é a garantia legal, ô Juliano? A garantia legal para produtos não duráveis, 30 dias, para produtos duráveis, 90 dias. É a lei que fala isso. Então não tem erro, garantia legal. Qual que é a garantia contra... E não tem, nem depende de termo expresso. Qual é a garantia contratual, Juliano? O caro aluno, garantia contratual é aquela garantia que você escuta o vendedor falar para você, ou o fornecedor já fala ali sobre o produto. Olha, a minha geladeira, ela tem 12 meses de garantia. Essa garantia que a gente vê na televisão, que o vendedor explica para nós, é considerado garantia legal. Tem mais uma garantia agora, que depois eu vou fazer uma mistureira aqui para você entender. Exato, Marina, ali, ó, no final do slide. E a garantia estendida? Garantia estendida também é uma garantia contratual, mas você contrata. Você não é obrigado, só que você precisa de termo expresso. Eu preciso ter um documento dizendo lá que eu estou contratando a garantia estendida. Vamos ver como é que a gente aplica. Aqui, ó, Marina, há mais 2 anos de garantia. Essa é a garantia estendida. Então, posso falar que a garantia estendida é a garantia legal? Não é. Garantia estendida é aquela garantia que eu estou contratando. Então, eu preciso ter um termo que eu contratei. Anotaram isso? Sim.
Olha lá, agora a aula vai pegar fogo. Olha que legal. 1 ano de garantia contratual, mais 3 meses de garantia legal. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta. A garantia que a lei dá, dos 3 meses, e a garantia que o fornecedor está te dando, que é a garantia contratual, elas se somam, elas se diminuem, eu considero uma dentro da outra, como que é? Não entendi, Juliana. Eu explico. Comprei uma geladeira. E quando eu comprei a geladeira, o vendedor me disse que eu tinha. Isso mesmo, Jean, ela é cumulativa, mas na prática, sabia que eles querem enrolar a gente? Então vamos lá, ó. Comprei uma geladeira e o fornecedor, o vendedor, me disse que eu tinha 12 meses de garantia dessa geladeira. Ok? Ok. Se ocorrer um problema, um vício, não é por mau uso, um vício, a geladeira parou de gelar. Dentro desses 12 meses, eu estou coberto pela garantia contratual. Não estou falando em garantia estendida. Combinado? Combinado. A geladeira apresentou um problema no 13º mês. Ela tem garantia? Sim ou não? Sim, tá lendo meu slide, hein, Jean? Olha só, a lei não diz que você tem 90 dias, nós vamos somar essas garantias. 12 meses do fornecedor, mais 90 dias ou 3 meses por parte do Código de Defesa do Consumidor. E você teria, então, 15 meses de garantia desse produto. O que acontece? Normalmente, quando você liga lá na assistência técnica, qual a informação que eles te dão? O produto está fora da garantia. Eles não estão falando mentira. O produto está fora da garantia contratual. Mas daí você tem que replicar. E a garantia legal? Eu tenho 90 dias. Estão vendo? Agora, cuidado, antes de fazer essa indagação, vão lá no termo de garantia, que vai estar no site do produto, ou vai estar lá dentro da sua caixa, e verifiquem, né, se o fornecedor não descreveu que é 12 meses de garantia total, 12 meses de garantia total, sendo 9 meses de garantia contratual e 3 meses de garantia legal. O Jean fez uma pergunta que, obviamente, que eu ia fazer, mas já que ele fez, vamos explicar aqui. Quem vence primeiro, garantia contratual ou garantia legal? O que vocês acham? Legal? Legal? Vence primeiro? Será? Ó, eu vou tentar ser objetivo na minha resposta. Existe uma discussão doutrinária de quem vence primeiro, mas vamos partir pela lógica da coisa. Olha lá, faz conta que isso aqui é um celular. Comprei o celular hoje, ele me dá 12 meses de garantia pelo fabricante. Dentro dos primeiros 12 meses, concorda que não tem discussão? Se eu levar o celular de volta, olha, o celular parou de funcionar. Ele vai mandar para assistência técnica e vai resolver meu problema. Quando que começaria a discussão? A partir do 13º mês, né, somando 12 mais 3, dando 15 meses. Então, quem vence primeiro? Para fins de raciocínio, primeiro vence-se a garantia contratual e depois a gente estaria amparado ainda pela garantia legal. Porque senão seria estranho isso. Como é que é a garantia contratual? Primeiro é os 90 dias, depois os 12? Estão vendo que ia gerar uma margem gigantesca de discussão? Então, pensando em evitar essa discussão, os tribunais estão se alinhando no sentido que primeiro vence a garantia contratual e depois você ainda possui a garantia legal. Essa é uma conversa bem interessante, que isso aqui serve para a sua vida, hein? Olha lá, isso aí eu copiei de algum lugar, tá? Não foi eu que fiz, porque eu não sou tão bom assim no Canvas, né? É grátis, 6 meses de garantia adicional. Agora você pode estender o prazo de garantia do seu eletrodoméstico Tramontina. Nossa, é uma propaganda Tramontina. Ó, acesse lá www.tramontina.net/cadastro garantia, crie seu login e senha e registre o seu equipamento novo. O que ele está sugerindo? Ó, olha como eles querem fazer a você se meter na fria, né? 3 meses de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, mais 6 meses de garantia adicional, totalizando um valor de uma quantidade de 18 meses de garantia. Então, Juliano, você vai considerar errado se eu responder que primeiro vence a garantia legal? Não, gente, eu não vou considerar nem certo nem errado,
porque isso é uma discussão doutrinária. Eu só preciso muito que você entenda que esses 90 dias vai se somar à garantia que o fornecedor está te dando. Vejam que nesse caso a Tramontina está sendo bem esperta e está te dando apenas quanto? 9 meses. Por quê? 9 mais 3, 12. Então, sejam espertos e quando um vendedor, um fornecedor for lhe fazer essa proposta, venda aqui, olha, o meu produto tem 12 meses, você verifique se são 12 meses mesmo de garantia por ele ou se são 9 mais 3. Combinado? Conheça seus direitos. Olha lá, ali eu trago mais algumas coisinhas para vocês. Garantia legal é aquela dos 30 dias e dos 90 dias. Garantia contratual é aquela que é o fornecedor que te diz quanto é. Garantia estendida é aquela que você vai contratar, né? E aqui o senhorzinho ali que tem um baita pescoção, né? Um queixozão, vai te dar algumas dicas. Vamos ver lá o que é. Ó. Primeiro, guarde a nota fiscal e qualquer outro documento referente à compra. Evidentemente, você tem que guardar a nota fiscal. Eu te sugiro você tirar uma foto e mandar aí para o OneDrive, né, um ambiente virtual aí na nuvem, para você não perder, porque você vai ter que provar quando que você comprou. Né? E de qual fornecedor você comprou, se você quiser ali exigir a solidariedade, estão lembrados? Então é importante você saber onde você comprou e com qual data você comprou. 2. Algumas empresas vendem a garantia estendida sem comunicar o cliente. O fato é considerado venda casada, proibido no Código de Defesa do Consumidor. Eu já fiz inúmeras ações nesse sentido lá no meu escritório e nós estávamos ganhando. A turma recursal e o judiciário mudou um pouquinho o entendimento agora, e infelizmente, quando o fornecedor colhe lá a sua assinatura na garantia estendida e cobra por isso, eles têm entendido que você contratou. Muito embora eu e legislativamente isso aí seja considerado uma prática da venda casada, mas não estamos em tão bons tempos assim dos direitos do consumidor. Mas mais para frente a gente vai trabalhar a venda casada. 3. Produtos com defeito dentro do prazo de garantia têm que ser consertados ou trocados. O consumidor pode também fazer um acordo e receber o dinheiro ou parte dele de volta. Isso aqui são os incisos lá do artigo 18, estão lembrados? Facílimo. E o último ali, ó, a última discussão. Em caso de problemas, procure a loja ou fabricante. Se não resolver, busque o PROCON, busque a justiça, e eu até lhe faço uma indagação aí, procure o consumidor.gov, que é uma plataforma online, que você vai conseguir a solução aí, possível, 85% de chance de solução do seu problema no consumidor.gov. Eu trago ali algumas indicações, deixa eu ver uma coisa. Em razão do adiantar da aula, eu não vou ler agora essa questão aqui das regras para trocar presentes, por quê? A loja é obrigada a trocar aquilo que eu ganhei de presente pelo direito do consumidor, ele não seria obrigado. Mas o que acontece? Se quando você for comprar, a pessoa falar, se o dono aqui do presente, né, quem recebeu o presente, não gostar, pode trocar, ele está fazendo um contrato verbal com você, gente. Se foi prometido, se foi pactuado, vai ter que honrar. Entendeu? Então, se prometeu que pode trocar em até 30 dias, ou se tem uma etiquetinha ali na camiseta, na blusa, no produto, vai ter que honrar o que está sendo prometido. O prazo, o Código de Defesa do Consumidor só garante o direito de devolução naqueles casos das compras pela internet. Nas compras feitas pela loja, pela lei, não poderia trocar. Mas se ele prometeu a troca, será trocado sim. Artigo 25, para a gente ir embora daqui a pouco. É vedado, eu vou dizer, é proibida a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nessa e nas sessões anteriores. Professor, eu não entendi nada. Querem ver como é que você vai entender com facilidade? E aí eu te faço uma pergunta, mas calma que eu vou responder ela, né? Como funciona a responsabilidade dos estacionamentos e de estabelecimentos empresariais? Olha o que eu estou querendo colocar para você. Não nos responsabilizamos por celulares, dinheiro, carteiras dentro, ou bolsas deixadas dentro do veículo. Alguém já viu uma placa como essa em estacionamentos por aí?
Todo estacionamento de farmácias, de mercados, de faculdades, eles colocam essa placa. E querem ver uma coisa? O que está escrito no artigo 25? É proibida a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue as obrigações de indenizar previstas nessa e nas sessões anteriores. Então, o que quer dizer? Que não adianta nada o estacionamento colocar essa placa que não vai se responsabilizar pelos objetos ou até mesmo pelo veículo deixado no seu estacionamento. Exatamente, Diego. Como nós estamos numa relação de consumo, aí alguns podem dizer, mas eu não paguei pelo estacionamento do mercado, mesmo assim ele é responsável pelo meu carro? Sim, o estacionamento é entendido como uma extensão da prestação de serviço. Quando o estacionamento é bom, você vai no mercado. Então, por que eles estão começando a fazer o controle lá do estacionamento por ticket, né? Por uma série de coisas. Pela questão da responsabilidade. A partir do momento que meu carro está lá, independente de eu ter comprado ou não ter comprado um produto ali dentro do supermercado, até uma prestação de serviço, eles são responsáveis pelo meu veículo. Olha que bucha para eles, hein? Então, é nosso direito como consumidor. Todas as vezes, Diego. Então, veja bem, meu escritório é numa sobreloja, ali não tem espaço perto. Mas digamos que tivesse uma data vazia do lado e eu pintasse no muro escrito assim, estacionamento do escritório do professor Juliano. Se eu só escrevesse isso, vocês acreditem que eu me tornaria responsável por todos os carros e por todas as motos lá deixadas. Sabem por que a faculdade não coloca um segurança ali na frente, cuidando dos carros e das motos? Porque se ela colocar um segurança, ela se torna responsável por todos os danos e furtos e roubos, sei lá, que possa ocorrer ali na região de carros e motos. Olha como é complicado o direito do consumidor em algumas situações para o fornecedor. Ele deu a prestação de serviço, ele se torna responsável e vai ter que te indenizar. Então, não adianta essas plaquinhas que não nos responsabilizamos por objetos e coisas deixadas no interior do veículo. É responsável, sim. Vai ter que indenizar, sim. Combinado até aqui, e com isso a gente venceu aqui, ó, aquilo que eu propus na aula passada, que seria até o artigo 25. Na próxima aula a gente começa decadência e prescrição, eu já devo falar disso, e de desconsideração da pessoa jurídica, e depois a gente vai ali já para as práticas comerciais abusivas. É bom eu não dormir muito aqui com vocês, que já que nossa prova é dia 23, eu quero terminar a matéria, né? Porque depois aqui são coisas correlatas e que é mais fácil da gente tratar. Pois não, Jean, o que eu posso te ajudar? Se a empresa, mas espera lá, se a empresa numa relação de trabalho ou numa relação de consumo? Se for numa relação de consumo, aqui não tem discussão. Na relação de trabalho, aí a conversa é outra, né? Por que a conversa é outra? Esse estacionamento é da própria empresa, isso aí vem como um bônus para vocês, como é que isso funciona, entendeu? Teria que discutir isso ali dentro dos direitos do trabalho. Então, por exemplo, a UniFCV, ela me dá o estacionamento. Só que se meu carro acontecer alguma coisa, não é contra a UniFCV que eu vou ter que reclamar. Por quê? Porque o estacionamento aí é pago, eu estou numa relação de consumo, ainda que não seja eu que pague o estacionamento. Agora, vamos olhar uma outra coisa. Digamos que ali no campus, né? Vamos pegar ali no campus se a UniFCV tivesse um campus, né? E eu parasse o meu carro no campus. Como acontece ali na UEM? Ela seria responsável pelo meu veículo? Infelizmente seria, mas eu teria que discutir isso aí dentro da questão. Se eu tenho relação de trabalho, eu poderia discutir isso aí na Justiça do Trabalho, mas dificilmente o obreiro, né, dificilmente o empregado vai querer levar a essa discussão, porque é entendido que o estacionamento seria um benefício, né? É uma das condições aqui de melhoria de trabalho que eu te dou. Agora, se eu não quero ter responsabilidade, o que eu faço? Eu proíbo você colocar o carro dentro da minha empresa. Vai ter que deixar na rua. Por quê? Porque na rua eu não sou responsável. Em 2018, eu tive em São Paulo um congresso de direito do consumidor e um procurador não me lembro, acho que era do estado do Espírito Santo, fez uma exposição lá no painel, explicando que nós já temos ações
tentando responsabilizar o Estado, como digo, o Estado, o município, o Estado, a União, por furto, né, por roubo de veículos deixados na rua. Sabe por quê? Se você parar seu carro, por exemplo, aqui em Maringá, onde tem zona azul, eles não vão fiscalizar e você não vai ter que pagar o cartão Star? Vai. Que engraçado, né? Fiscalizar para me cobrar o Star, você faz. Mas fiscalizar para que não roubem meu carro, você não cuida. Então, é um tema novo, é uma discussão nova aqui dentro do direito, não tem nada pacificado. Isso, né, é entendimento ainda dos tribunais, mas nós já estamos começando a ter ações nesse sentido. E eu ainda não fiz nenhuma, né? Mas a gente já começa a ver jurisprudência julgados nesse sentido. Deu para entender aqui a resposta, Jean? Ou quer mais algum exemplo, alguma posição? Então, eu vou encerrando por aqui, porque são 8h31. Vou postar essa aula no Moodle. Fiquem com Deus, se mantenham em quarentena, isolamento social para quem pode. E eu me coloco aqui 100% à disposição de vocês para estar tirando dúvidas, explicando e fazendo qualquer coisa aqui de forma acadêmica para que a gente possa estar caminhando aqui no nosso conhecimento. Combinado? E até semana que vem. E já vou pensar aqui nas questões. Boa noite para vocês, fiquem com Deus e até terça-feira. Combinado? Abração do professor. Até mais.